Olá, pessoal! Vamos agora trabalhar com um resumo sobre noções de direito administrativo, algo breve, direto e objetivo para auxiliar na revisão dos seus estudos. A arquitetura do Estado, um guia visual para o direito administrativo brasileiro. O alicerce, conceito e objeto do direito administrativo. Conceito apresenta-se como o ramo do direito público que regula a organização e serviços e a atuação do Estado e dos agentes públicos, sempre visando o interesse público. Direito administrativo é o conjunto de normas jurídicas que regem a administração pública e sua relação com os administrados. Esse é um conceito de Eli Lopes Meireles, um grande professor, um mestre em direito administrativo. Objetos do direito administrativo: organização administrativa, atividade administrativa, serviços públicos, poder de polícia, etc. Regime jurídico dos bens públicos, atos e agentes públicos, responsabilidade civil do Estado e controle e processo administrativo. Então nós vemos aqui todo esse alicerce. Os pilares que sustentam a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o LIMP. A administração só pode agir conforme a lei, legalidade. A atuação deve ter finalidade pública, vedando favorecimentos, impessoalidade. A conduta deve seguir padrões éticos, moralidade. Os atos devem ser transparentes, publicidade. Obrigação de obter o melhor resultado com o menor custo, eficiência. Outros princípios essenciais são a supremacia do interesse público, a continuidade do serviço público, a autotutela, a razoabilidade e a proporcionalidade e a segurança jurídica. Projeto: como o Estado se organiza para agir. Administração direta. O Estado, nós temos o processo da desconcentração, que está o município. Então nós temos Estado enquanto União num todo. Nós teremos a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios também. Órgãos públicos: definição, estrutura centralizada do Estado, característica formada por órgãos públicos sem personalidade jurídica própria. Administração indireta: o Estado, temos agora a descentralização. Vamos tentar entender. Estado, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Então, de um lado, na administração direta, nós temos o ente federado, quer seja União, Estados, Distrito Federal e municípios, e no outro nós temos a administração indireta, composta pela autarquia, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Entidades. Então, por um lado são órgãos públicos e de outros chamamos de entidades. Definição: entidades criadas pelo Estado para fins específicos. Característica: possuem personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira. A distinção entre descentralização e desconcentração é chave para entender a estrutura administrativa. Isso é inspirado em Maria Silvia Zanella de Pietro, também uma profissional do direito altamente capacitada. Detalhando o projeto: as entidades da administração indireta. Autarquia: natureza, pessoa jurídica de direito público. Criação: por lei específica. Função: desempenho de atividades típicas do Estado, quais sejam Anvisa e INSS. Fundação pública: natureza, pessoa jurídica de direito público ou privado. Então aqui ela pode ser também privado, uma fundação. Função: atividades de interesse público, não exclusivas de Estado, cultura, pesquisa. Então exemplo, FUNAI e o IBGE. Empresa pública: pessoa jurídica de direito privado, diferente da autarquia, que é de direito público. Capital: 100% público. Função: exploração de atividade econômica ou prestação de serviço público. Exemplo, Caixa Econômica e Correios. Sociedade de economia mista: pessoa jurídica de direito privado, diferente da fundação pública, que pode ser de direito público ou privado. Capital misto público majoritário. Função: exploração de atividade econômica. Exemplo, Banco do Brasil e Petrobras. Os construtores
Quem executa as funções do Estado efetivamente? Agente público é toda pessoa física que exerce função pública, ainda que de forma transitória ou sem remuneração. Nós temos os agentes políticos, que são chefes do executivo e parlamentares. Temos os servidores estatais, titulares de cargo público efetivo e em comissão. Vínculo estatutário, isso aqui é a âmbito federal, a Lei 8.112 de 1992. A âmbito do município de Curitiba, a Lei 1.656 de 1958. Empregados públicos, vínculo seletista com empresas públicas ou sociedade de economia mista. Agentes temporários contratados por tempo determinado para atender necessidade excepcional. Todos esses quatro são agentes públicos. Terceirizados e colaboradores eventuais também podem ser considerados agentes para fins de responsabilização. A ação formal, o ato administrativo, é a declaração unilateral da administração que produz efeitos jurídicos imediatos com observância do interesse público. Competência, agente legalmente habilitado. Finalidade, o interesse público a ser alcançado. Forma, o modo como o ato se exterioriza. Motivo, a situação de fato e de direito que autoriza o ato. Objeto, o conteúdo do ato, o efeito jurídico produzido. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Atributos: presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade e exigibilidade. O ato pode ser vinculado quando a lei não deixa margem de escolha, ou discricionário quando a lei confere ao administrador uma margem de liberdade. Isso aqui também é inspirado num dos grandes professores da área de direito administrativo, Celso Antônio Bandeira de Mello. A caixa de ferramentas, os poderes da administração: poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia, poder regulamentar e poder de autotutela. O hierárquico, organização e controle da estrutura interna. O disciplinar, aplicação de sanções a servidores e particulares com vínculo. Poder de polícia, restrição de direitos individuais em prol do interesse coletivo. Fiscalização, licenciamento. Poder regulamentar, edição de atos normativos, decretos, regulamentos para detalhar a execução das leis. Poder de autotutela, revisão dos próprios atos, permitindo anular os ilegais e revogar os inconvenientes. Todos os poderes são limitados pela legalidade, proporcionalidade e direitos fundamentais. A intervenção, equilibrando interesse público e direito privado. Intervenção na propriedade privada. Desapropriação, transferências forçada da propriedade por utilidade, necessidade pública, mediante prévia e justa indenização. Nós já vimos o artigo 5º da Constituição Federal no artigo 24, que trata sobre esta matéria. Requisição administrativa, uso temporário de bens em caso de perigo público iminente com indenização posterior. Limitações administrativas, restrições gerais impostas pelo poder de polícia. Outras formas: servidão administrativa, ocupação temporária. Intervenção no domínio econômico, regulação, controle de atividades econômicas por meio de agências reguladoras. Atuação direta, exploração de atividade econômica pelo Estado e empresas estatais. Interesse público, propriedade privada e domínio econômico, todos interligados dentro dessa intervenção na propriedade privada quanto na intervenção no domínio econômico. O propósito: serviços públicos e bens públicos. Serviços públicos, conceito: a atividade de interesse coletivo prestada pelo Estado por delegação. Características: continuidade, generalidade e modicidade. Formas de prestação: direta, pela própria administração, ou delegada. Uma concessão via licitação, que é a Lei 8.987 de 95, e permissão, ou seja, autorização. Bens públicos, regime jurídico, imprescritibilidade e regra inalienabilidade. Classificação: uso comum do povo, praças, ruas, uso especial, edifícios de repartições públicas e dominicais, patrimônio disponível do Estado que pode ser alienado.
A responsabilidade, o dever de indenizar do Estado. Fundamento constitucional, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Responsabilidade objetiva, teoria do risco administrativo. O Estado responde pelos danos causados por seus agentes, independentemente de dolo ou culpa. Fórmula da responsabilidade. Ação estatal mais dano ao particular mais nexo causal igual a dever de indenizar. Direito de regresso. Após indenizar o particular, o Estado pode acionar o agente público responsável caso esse tenha agido com dolo ou culpa. Nós temos a súmula 479 do STJ, onde as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados por seus agentes. Código de Ética e Improbidade Administrativa. A Lei Federal 8.429 de 1992. Objetivo: tipificar e punir atos que atentem contra a propriedade na administração pública. Bloco 1. Enriquecimento ilícito. Aqui trata obter vantagem patrimonial indevida. Bloco 2. O prejuízo ao erário. Aqui causar lesão ao patrimônio público por ação ou omissão. E o bloco 3, atentando aos princípios, violar os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade. Principais sanções: perda dos bens acrescidos licitamente, ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o poder público. Fiscalização. A fiscalização, o controle da administração. Controle interno, quem exerce a própria administração sobre seus atos e agentes, auditorias e corregedorias. Princípio da autotutela. Controle externo, quem exerce o poder legislativo com auxílio dos tribunais de contas. Fiscalização contábil financeira, quem exerce o poder judiciário quando provocado para analisar a legalidade dos fatos. Controle social. Quem exerce? O cidadão. Ferramentas: transparência, direito de petição, ação popular, a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527 de 2011. Manual de Instruções, Processo Administrativo. Conceito: sequência de atos ordenados para a tomada de uma decisão ou aplicação de uma sanção pela administração. Lei de referência, a Lei 9.784 de 1999. Princípios fundamentais do processo. A gente tem que ver que se a gente está trabalhando sobre a Guarda Municipal de Curitiba, a gente tem que tratar sobre a legislação municipal, que é 1656 de 58. Princípios fundamentais do processo: ampla defesa, contraditório, legalidade, finalidade, oficialidade, administração, pode impulsionar o processo de ofício, gratuidade, regra geral, motivação, deve-se justificar as decisões, celeridade e economia processual. Finalidade: garantir o devido processo legal no âmbito administrativo, protegendo os direitos dos administrados e conferindo legitimidade às decisões estatais. A arquitetura completa o sistema em harmonia. Então, nós temos a fiscalização, as ferramentas, as operações, a estrutura. Embaixo nós temos os seus pilares. Então, o pilar 1, o pilar 2, o 3, o 4, o 5, onde cada um desses elementos constitui esse pilar. Propósitos, serviços e regulamentos. Assim, nós temos o direito administrativo, uma engenharia do interesse público. Assim terminamos o nosso breve estudo, é uma visão panorâmica através da ferramenta Notebook LM para tratar justamente sobre o conteúdo Noções de Direito Administrativo. Um forte abraço a todos e bons estudos.